A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amém? Deus os abençoe. É motivo de muita alegria estar aqui esta noite para lhe apresentar mais um despertamento em relação a algumas coisas que estão sendo mudadas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que vai vos libertar. Mas cautelai-vos. Veja só, eu vou soltar os áudios aqui da Bíblia, narrada por alguns irmãos. Um deles, Cid Moreira, da Igreja Adventista, e outros, o irmão Luiz Ramos. Preste atenção. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja bem, houve um momento em que os apóstolos, observando as construções daquela época, resolveram comentar com Jesus. E o Senhor Jesus lhes despertou, abrindo uma profecia em relação àquelas coisas, que não ficariam pedras sobre pedras ali, que não houvesse de ser derrubadas. Por exemplo, hoje em Damasco está tudo detonado por bombas e tremores de terras, tantas coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor está avisando. Eu vou mais além. Preste atenção. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda ao fim do mundo? A Bíblia diz que os apóstolos deixaram para fazer uma pergunta a Jesus Cristo em particular, perguntando de quando essas coisas poderiam acontecer. E o Senhor foi e lhe respondeu. Presta atenção. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção. Primeiro ensino. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. É nisso aí que eu quero chegar. Está ouvindo? Preste atenção. Eu vou citar o que está na Bíblia. Preste atenção. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verdade. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Está tudo acontecendo. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Guerra de países com O países. reino contra reino. Reinos contra E reinos. haverá fomes, Na África, pestes, as coisas estão difíceis. terremotos em vários lugares. Verdade, está acontecendo já. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. São os princípios. Está acontecendo. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E Perseguição. matar-vos vão, e sereis Estão odiados acontecendo de já. todas as ações Faz por tempo. causa do meu nome. Essa semana eu estava falando de Deus. Quando você fala de Deus, as pessoas se ofendem. Por que você pode falar de futebol, de novela, mas não pode falar de sem... Gente, ninguém vive sem Deus. Presta atenção. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. É o que está acontecendo, escândalo, traição. Os irmãos estão se traindo, Jesus. A falta de amor, a mágoa, a revolta, a falta de confiança,
a desunião, tudo isso aí gera fraqueza espiritual. É isso que está chegando, está acontecendo. Vamos tentar evitar essas coisas. E uns aos outros se odiarão. Está acontecendo, irmãos. As pessoas estão se odiando. Principalmente os irmãos na fé estão se odiando. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. O que tem de pessoas entregando falsas profecias? São muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai ser salvo? Aqueles que perseverar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. Até os muçulmanos estão ouvindo. As pessoas estão se convertendo. Outros estão esfriando. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então, os que já estiverem na Judéia, fujam para os montes. Tempo difíceis. E quem estiver sobre o telhado, não dê. Você preste atenção nessa palavra e observe que nós estamos numa época de pessoas refugiadas. As pessoas estão fugindo. Você está entendendo? Deus está falando com vocês. Eu sou apenas um instrumento. A tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ah, Jesus. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, revelação. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha, as coisas vão piorar de maneira que nunca houve na terra. Está escrito, Mateus 24. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Preste atenção. Nosso Deus está nos alertando. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. O Senhor Jesus está orientando tudo certinho. Nossa, como Jesus é maravilhoso. Ele ensinou direitinho. Ele é maravilhoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, estarão. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, como poder
e grande glória, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do fim. Aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Está entendendo? Fim dos tempos. E as estrelas cairão do céu. Ó, E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. então Jesus vai vir sobre as nuvens dos céus. Cuidado com o anticristo que vai vir na terra, com os falsos cristos que vai vir na terra. Porque Jesus vai vir na nuvem dos céus, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Preste atenção. Como poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. É o dia do arrebatamento da igreja. Vai desaparecer milhões de pessoas. Eu acho que milhões, milhares. Deus é quem sabe. E eu quero estar nesse meio. E o tempo é esse. Eu estou preocupado. Jesus está voltando, irmãos. Ele avisou, o tempo é esse. Daniel capítulo 12 também alertou. Por esse tempo a ciência se multiplicará. Eu vou te falar o que vai acontecer depois do arrebatamento. Aprendei-vos, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabereis que está próximo o verão. O tempo é esse. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saberei que ele está próximo, Viu? às portas. O Senhor Em está verdade próximo, vos está às digo portas, está que não voltando. passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Jesus está voltando. Jesus O está céu voltando. e a terra passarão, mas unicamente meu Pai. Vem cá, irmãos. Você entendeu agora. Você sabe qual é o tempo? O tempo é depois da aflição. Depois da aflição, o Senhor Jesus vai estar vindo. É isso que está acontecendo. Estão arrumando meios para os refugiados, estão acabando com as guerras, estão criando uma falsa paz e Jesus está vindo. Depois dessa aflição, o Senhor Jesus está vindo. Pelos meus cálculos, e a Bíblia fala sobre isso aí. Mas eu quero te falar uma coisa também. É que estão dizendo por aí que o sinal da besta é um microchip. Mas não é um microchip. A Bíblia não diz que é um microchip. Diz que é um sinal na besta. É um sinal na mão direita. Ou na sua testa. Ou seja, lembra quando Deus falou com Moisés? Que Moisés disse para o povo que será por sinal na sua mão e por testeira, obediência, lei e obediência. Assim o anticristo vai botar por sinal na mão e lei, obediência, por testeira. Apocalipse capítulo 13. Preste atenção, ouça só. Esse sinal do anticristo é o sinal da besta. Compra e vende quem tiver o sinal da besta. Ou seja, aqueles que não aceitar a besta irá matá-los. A besta também vai vai obrigar a adorar a sua imagem. Lembra quando Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego para adorar a sua imagem? E eles recusaram. E eles mandaram matar, mas aí Deus os livrou. Assim acontece com aqueles que não adoraram a imagem da besta, que não aceitaram a imagem da besta e nem o seu sinal, que não aceitaram o sinal da besta. Mas observe uma coisa, o biometria está aí.
A Bíblia não diz que é um microchip. Talvez seja similar ao biometria. O biometria está no RG, no CPF, no título de eleitor, na carteira de trabalho, nas empresas, nos bancos, nos bilhetes únicos de alguns ônibus. Talvez seja o biometria. Se não for agora, possa ser mais à frente. Porque a Bíblia não diz que é um microchip, diz que é um sinal na mão direita. Ou seja, não pode aumentar e nem diminuir. O que está acontecendo com esta geração? Eles estão aumentando ou diminuindo. Eles estão tirando aí algumas coisas da Bíblia. E estão aumentando, acrescentando chip. A Bíblia não diz que é um chip, diz que é um sinal. Pode ser uma biometria, pode ser qualquer coisa. Pode ser também um chip. Mas nós não podemos falar. Mas sabemos que é um sinal na mão direita e vem como lei, ordem do governo mundial. Que Deus o abençoe, no nome poderoso de Jesus. Eu vou pôr um trechinho aqui do livro de Apocalipse, narrado pelo Cid Moreira, para que você saiba. Vamos ver qual será. Porque o áudio não tem um versículo. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade. Foi permitido ao monstro, é a besta. Deus. E ele recebeu a autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar. Viu? Eles começam a blasfemar contra Deus. Eles não gostam de Deus. E sabem que seus tempos estão curtos. Contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. O diabo nos odeia. Tem o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Nós pertencemos ao Cordeiro que foi morto. Eu vou encerrar o vídeo. Que Deus o abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém.